Olá, irmãos queridos, irmãs queridas, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estamos nós, já no ano de 2025, para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões com o Evangelho segundo o Espiritismo ou doutrina espírita. É um prazer muito grande estar aqui. Que bom que você se decidiu ficar conosco no dia de hoje. Nós somos da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. O nosso endereço, para quem ainda não sabe, é Rua Arnaldo Magnicaro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. A partir desse momento, vamos deixar de lado as nossas preocupações, as nossas crises, as nossas angústias, para alimentarmos a nossa alma com os ensinamentos do Mestre Jesus e assim nos fortalecermos. Vamos elevando o nosso pensamento a Ele e a Deus, nosso Pai e Criador, para que esse momento seja um momento transformador, que ele seja uma ferramenta para que a nossa vida seja mais harmoniosa, plena e feliz. Assim sendo, vamos fazendo as nossas vibrações pelo nosso planeta Terra, vibrações de paz, que haja paz no mundo e que possamos ser humildemente instrumentos dessa paz, que todos aqueles que se aproximem de nós possam receber essa paz, a paz do Cristo. E também vamos orar pelas suas intenções pessoais. Procure ser objetivo. Nós sabemos que devemos agradecer, mas também podemos pedir pelo que mais aflige o nosso coração, nesse momento no qual estamos vivendo. Muitas vezes passamos por situações com as quais não pensávamos que iríamos enfrentar, mas Deus é o nosso amparo. Vamos então rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bem, então vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 19, a fé que transporta montanhas, item número 8 até o número 10.
O nosso tema é a parábola da figueira seca. Primeiramente, não vamos confundir esta parábola com a outra parábola que também trata da figueira, que é a figueira estéril, que está no Evangelho de Lucas. A nossa figueira está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículos de 12 a 23. Podemos ver primeiro o que é parábola. O livro de estudos da Federação Espírita do Estado de São Paulo vai nos ajudar a ver o que é parábola. Jesus, o grande educador, ensinava por meio de diálogos, conversando com as pessoas, respondendo a perguntas, fazendo sermões a grandes multidões, comentando algum fato com seus discípulos, contando parábolas, tanto ao povo simples como à elite religiosa e política dominante da época. Uma parábola é uma narração alegórica, uma história figurada, em que se conta fatos comuns da vida, do cotidiano das pessoas, tendo por objetivo trazer um ensinamento moral. Então, Jesus, com a sua pedagogia maravilhosa, se utilizava dos elementos do dia a dia das pessoas para ensinar, para nos transmitir um ensinamento moral. Os ensinamentos de Jesus são atemporais e suas parábolas foram contadas para serem compreendidas pela humanidade de todas as épocas da história, destinando-se a todos, sem exceção, inclusive para nós que estamos aqui reencarnados no século 21. Então vamos para a leitura da nossa parábola. Quem tiver o livro pode acompanhar. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou, viu que nada tinha, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe, disse: Nunca jamais alguém coma fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: Olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus, lhe disse: Tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser acontecerá,
ele o verá cumprir assim. Marcos, capítulo 11, versículos de 12 a 23. A figueira é um símbolo da nação de Israel, que era uma nação mais adiantada, porque acreditava na existência de um Deus único, o contrário da maioria daqueles povos da antiguidade que cultuavam e acreditavam em vários deuses. Devido a essa crença no Deus único, a nação israelita recebia um grande amparo, uma grande assistência espiritual. E havia uma promessa por parte deste povo para colaborarem com o plano divino para auxiliar toda a humanidade. Mas os israelitas se desviaram do caminho. Desde Moisés, esse povo foi sendo preparado. Vieram depois dele vários outros profetas que foram preparando esse povo para receber Jesus. Jesus que é a segunda revelação. Mas essa promessa, essa colaboração não se realizou. Quando Jesus se aproxima da figueira, ele não está com uma fome biológica. Vejam que ele tinha acabado de sair de Betânia e estava hospedado na casa de Marta e de Maria. E com certeza lá ele deve ter se alimentado antes de sair. As parábolas podem ser verbais ou parábolas de ação. Essa parábola é uma parábola de ação. Então, a fome de Jesus não é uma fome biológica, é uma fome de chamar a nossa atenção, chamar a atenção daquele povo que a promessa não foi realizada. Porque, apesar de ter sido um povo preparado, o povo hebreu não cumpriu. Eles se desviaram do caminho, se preocupando mais com as questões exteriores, a religião de ritualismo, a religião de dogmatismos, e se esqueceu da essência que é as ações de ser, de seguir os preceitos divinos. Então Jesus não seca a figueira, que possamos pensar que foi uma ação surpreendente, incoerente com sua bondade, com seu amor imenso, imensurável. Jesus o faz como de forma simbólica para mostrar que o povo não estava seguindo aquele preceito, os mandamentos divinos. Então, aqueles que detinham o conhecimento,
os anciãos, os sacerdotes, os escribas, esses que tinham a missão de conduzir o povo, de ensinar o povo as sagradas escrituras, se perderam. E nesse trecho do Evangelho, Jesus já passou pelo templo para purificá-lo, e aí aconteceu a expulsão dos comerciantes, porque Jesus age ali energicamente, constatando que transformaram a casa do Pai em um comércio lucrativo. Então vejam como é atual essa parábola da figueira. E aí a lição que Jesus nos traz e que nos faz refletir é como que nós estamos administrando o nosso tempo. Será que nós estamos trabalhando na senda do Cristo? Será que estamos aproveitando as oportunidades que surgem diariamente em nossa vida para cumprirmos os nossos deveres espirituais? Ou seja, será que nós estamos praticando a caridade? Será que nós estamos atendendo os apelos do Mestre para a nossa evolução espiritual? Estamos aqui para melhorarmos, todos nós, nos preparando intelectualmente, através dos estudos, como nesse momento estamos fazendo, nos trabalhando, melhorando moralmente, adquirindo virtudes, para sermos mais felizes e termos uma vida com propósito, fazendo bom uso da nossa inteligência e das nossas aptidões. Assim estaremos servindo Jesus, trabalhando, cumprindo com os nossos deveres, com humildade, sem personalismos. A figueira seca, no item número 9, é o símbolo das pessoas que aparentam o bom, mas na realidade nada produzem de bom. Os oradores que possuem mais brilhos, que possuem mais brilho do que solidez, dotados do verniz das palavras, de maneira que essas agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando acabamos de ouvir, perguntamos que proveito tivemos. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são, de todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé. Por isso que ele fala aqui, que quem tem fé remove montanhas. Aquela fé realmente fecunda, aquela confiança em Deus que comove as fibras do nosso coração. É a fé que transporta montanhas. São árvores frondosas,
mas sem frutos, e é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzirem nenhum fruto, nenhum bem para a humanidade, serão reduzidas a nada. E todos os homens inúteis que não se utilizaram dos recursos, das potências da alma, das suas aptidões que estavam dotados, serão tratados como a figueira seca, pois o dever de todos nós é darmos frutos. Cada um de nós é uma figueira que foi convocada por Jesus a produzir frutos. Devemos ser bons cristãos e bons espíritas nas 24 horas do dia e estarmos sempre prontos para servir. Jesus nos ensina o trabalho, a servir. É uma maneira de ser, como Ananias em Damasco. Eis-me aqui, Senhor. E não podemos ficar esperando o melhor momento para praticar a caridade, porque o melhor momento nunca virá. Aqui na Terra, a nossa vida é cheia de tribulações e problemas. O momento ideal não virá. O momento ideal deve ser feito por nós, segundo a capacidade de cada um. Nós não precisamos ser perfeitos para ajudar. Nós não estamos aqui prestando vestibular para sermos santos, dentro das nossas possibilidades. Mesmo sendo ainda muito imperfeitos, nós podemos auxiliar o próximo, fazendo o que é possível. E assim estaremos auxiliando a nós mesmos também, fazendo valer o nosso plano reencarnatório, pois ninguém veio aqui encarnar no planeta Terra para ser turista. Todos nós temos as nossas missões, mesmo que sejam pequenas, temos os nossos propósitos de vida, que é seguir os preceitos de Jesus. O ensinamento principal desta parábola é trabalhar, é avançar, é seguir adiante, sem inércia ou acomodação. É claro que a pausa, o descanso é necessário, mas precisamos retomar o trabalho e o dever de sermos bons cristãos, bons espíritas diariamente. Senão vamos passar a vida só ali preocupados com as nossas demandas terrenas, materiais e distraídos com os lazeres, com os divertimentos, só usufruindo dos bens materiais e esquecendo da nossa espiritualidade, de alimentar o nosso espírito. É preciso que nós, espíritas, nos transformemos sempre em trabalhadores melhores,
pois estamos aqui nessa tarefa de servir e também de aprender. A nossa conduta na vida deve ter Jesus como exemplo. Mansidão, sermos puros de sentimento, puros de pensamento, cuidar do pensamento para mantermos a sintonia com Jesus é fundamental. É preciso domar as nossas más inclinações e fazer um esforço para corrigirmos os nossos defeitos, para sermos mais amorosos, fraternos, gentis, e tudo isso com muita paciência. Paciência com o próximo e paciência com nós mesmos. Para nós encerrarmos, eu vou ler um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O tema é frutos. Portanto, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus, em Mateus, versículos de 7 a 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Como estamos agindo? Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada, ou seja, com folhas, vistosa, linda, mas sem frutos. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos pode o homem receber diariamente a seiva do alto, o amparo de Deus, a luz, a proteção, a intuição, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem demonstrações práticas, sem as ações, mesmo porque desde a antiguidade considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Então, queridos irmãos, é preciso que sejamos fiéis aos ensinamentos do Cristo, aos mandamentos divinos, que as nossas ações sejam
coerentes com o Evangelho do Mestre. Que assim seja. Ainda está em tempo de eu desejar a todos um feliz ano novo, um ano abençoado e de muita paz para todos nós. Muito obrigada e um forte abraço.